Meus queridos irmãos e irmãs, como eu dizia no início, da alegria de poder estar hoje aqui com vocês, celebrando a Eucaristia. A Eucaristia é um momento muito importante e especial na vida de todo cristão. Não é simplesmente um momento onde nós saímos da nossa casa para um outro lugar. Nós saímos da nossa casa com um objetivo. E o objetivo é esse: o encontro pessoal com Jesus. O encontro pessoal com Jesus. E onde encontramos pessoalmente Jesus? Encontramos Jesus na palavra, encontramos Jesus no altar, no pão e no vinho, e encontramos Jesus também no irmão que está no nosso lado. Então não é por acaso que nós estamos aqui ou que nós estamos participando do novenário. De jeito nenhum, e não pode ser um momento qualquer. Não pode ser porque vira rotina. Então eu já participei ontem, foi igual ao... Não, jamais pode ser o ontem igual ao hoje ou igual ao amanhã. Sempre teremos novas surpresas. Não a surpresa do pregador, do padre, mas Deus mesmo vai se encarregando de fazer com que nós nos encontremos com Ele. Mas isso não basta simplesmente nós sairmos de casa e estarmos sentados aqui. Mas é necessário um desejo, um querer, uma vontade que nasça do nosso coração. Porque se não nasce essa vontade também do desejo do encontro com o Senhor, a gente passa as novenas sentados nestas cadeiras, voltamos para as casas todas as noites e continuamos da mesma forma e as mesmas pessoas. Nós precisamos crescer, nós precisamos viver de forma diferente. Não de forma diferente porque eu sou cristão, mas de forma diferente porque eu experimento o amor de Deus. Aí está o ser diferente. Não por ser cristão, mas por ter o amor de Jesus na nossa vida. Claro que aí está o ser cristão, porque o cristão é ser também o outro Cristo. Ser cristão é ser o outro Cristo. Não é simplesmente dizer eu sou católico, eu acredito em Jesus, mas assumir na sua própria vida, na nossa própria vida, os mesmos atos e atitudes do Cristo ressuscitado. As primeiras comunidades dos seguidores de Jesus eram assim, unânimes na oração, perseverantes. Olha o que a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos orienta, nos mostra hoje. Os apóstolos, os que se convertiam, os que acreditavam, eram perseverantes na oração e também nos ensinamentos dos apóstolos. Ou seja, eles estavam sempre na comunidade, sempre estavam reunidos porque lá eles ouviam a palavra de Deus. E eles não estavam sozinhos, mas a leitura primeira diz que eles estavam em comunidade. E além de estarem em comunidade, eles eram perseverantes. Eles eram perseverantes porque eles acreditavam em Cristo Jesus. Eles acreditavam na ressurreição. E a ressurreição de Jesus nos faz o quê? Ter uma nova vida. A ressurreição de Jesus nos faz ter coragem. A ressurreição de Jesus nos faz ter esperança. E assim era a comunidade dos primeiros. A comunidade dos primeiros cristãos era uma comunidade de fé. Era uma comunidade alegre. Não era uma comunidade triste, uma comunidade cabisbaixa, mas era uma comunidade que vivia a própria alegria do Cristo ressuscitado. E eu dizia no início, agora nós vamos receber a luz do Cristo. E essa luz do Cristo deve brilhar também em nossos corações e em nossas vidas. Deve também brilhar em nossos corações e em nossas vidas.
Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós como cristãos também devemos ser perseverantes na oração, no ensinamento dos apóstolos e também na fração do pão. E eu fico me perguntando, olha como a igreja desde o início se preocupava com a palavra de Deus. Olha como os apóstolos, a igreja ali reunida, os primeiros cristãos, se dedicavam também à palavra de Deus e à fração do pão, que podemos dizer também que já era a Eucaristia, a palavra partilhada e o pão também partilhado. Já nos primeiros séculos já acontecia a partilha da palavra e do pão. E hoje eu fico me perguntando, muita gente católico que parece que não ressuscitou com o Senhor. Ô padre, chegou alguém na minha casa e disse que a gente está errado, que os católicos são errados porque tem uma imagem dentro de casa. Os católicos são errados porque fazem isso ou fazem aquilo. Mas eu me pergunto, como a igreja de 2000 anos, que nasceu no seio, nasceu do lado de Jesus, pode estar errada? Eu fico me perguntando. E nós já começamos a celebrar a Eucaristia lá com os apóstolos. Nós não fizemos isso porque eu disse assim, olha, eu vou querer aqui um bocado de gente perto de mim e vou começar a celebrar a Eucaristia. Foi assim? Não, a gente começa de Jesus. A gente não começa por um homem qualquer. A gente não começa por uma força humana. A igreja começa com a força divina. A igreja nasce da cruz de Cristo. E eu fico me perguntando, e muitas vezes me angustio, porque muitas pessoas católicas que estão dentro da igreja todos os dias ainda têm dúvida da igreja católica. Depois de 1500 anos que nasce a primeira igreja católica, 1500 anos. Olha, 1500 anos, pense aí, 1500 anos de existência da nossa igreja, que nasce a primeira igreja protestante, a primeira. E a igreja já trazia a palavra, a igreja já trazia a Eucaristia. E hoje pessoas tomam posse da palavra que a própria igreja compilou, né, fez o cânone, o cânon. E as pessoas dizem que a própria igreja está errada pelo aquilo que ela fez. E a gente diz que está... É verdade. Olha, fulano falou isso. Olha, é difícil, né? É difícil. Mas nós não podemos de jeito nenhum viver nessa fé rasa, porque a nossa fé tem fundamento. A nossa fé tem razões de ser e de existir. A nossa fé, como eu dizia, está na cruz de Cristo, no sangue derramado de Cristo que nos purifica. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós devemos ser perseverantes. Nós devemos viver a nossa fé também com alegria de espírito e também de coração. E não perturbar o nosso coração com qualquer coisa, com qualquer fato que acontece. Porque a nossa fé não está no padre, a nossa fé não está em bispo, a nossa fé não está no outro, mas a nossa fé está no próprio Jesus. Claro que o padre ajuda, é um sinal de Deus. O bispo também é um sinal de Deus visível. Mas nós devemos viver a nossa fé, porque a nossa fé vem do próprio Jesus. E nós não podemos viver a nossa fé por viver. A nossa fé não pode ser vivida de qualquer forma ou de qualquer jeito. Mas a nossa fé deve ser uma fé que entusiasme os nossos irmãos. A nossa fé deve ser uma fé que alegre também o coração de outras pessoas. Assim diz a leitura do Atos dos Apóstolos, que todos, cada dia mais, era acrescentado o número dos fiéis, ou seja, cada dia mais chegava pessoas na comunidade cristã, porque todos que estavam ali eram perseverantes e alegres. E quando nós somos alegres e perseverantes,
nós conseguimos dar testemunho da nossa... As pessoas podem olhar para nós e dizer: olha, realmente aquela pessoa vive na graça do ressuscitado. Realmente aquela pessoa se encontrou com Jesus. E não é necessário nem a pessoa falar muita coisa, mas os seus atos e as suas atitudes demonstram a luz de Cristo ressuscitado. As suas atitudes, as suas ações, os seus comportamentos vão demonstrando o próprio Jesus ressuscitado na sua vida. E é isso que nós precisamos fazer para resgatarmos as pessoas que estão aí fora. As pessoas que estão perdendo a sensibilidade para com Deus. E são muitas pessoas dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Quantas pessoas já não querem mais saber de Deus? Quantas pessoas já não querem nem ouvir falar de Jesus? Quantas pessoas já tem anos que veio à missa? Quantas pessoas? E nós precisamos, com a alegria do Cristo ressuscitado em nossos corações, levarmos, mostrarmos Jesus para estas pessoas. Nós precisamos fazer com que as nossas famílias possam ser perseverantes no Cristo. Nós precisamos fazer com que as nossas famílias redescubram o valor de ser comunidade. Nós precisamos, e não é para ontem, não é para amanhã, era para ontem. Nós precisamos fazer com que as nossas famílias possam viver a integridade do Evangelho. Porque muitas vezes nós recebemos o Evangelho com alegria, a palavra de Deus com alegria, mas por qualquer coisa, por qualquer tribulação ou perseguição, a gente diz: olha, eu não vou mais naquela igreja, porque aquela pessoa me olhou com um olhar atravessado, eu não vou mais. Não tem pessoas que fazem isso? Ah, olhou para o meu pé, ah, olhou para a minha roupa. Cadê a fé? Cadê a fé em Jesus ressuscitado? Não podemos nos importar com o que os outros dizem de nós, mas a nossa fé é em Jesus. Ah, padre, eu não fui mais na igreja, porque no dia que eu fui, uma pessoa me acolheu mal. Mas a gente não vai à igreja para... Claro, o outro tem que acolher. Eu não estou tirando, não estou dizendo que não é para o outro acolher. E todos nós devemos acolher uns aos outros com o próprio amor de Jesus, claro. Mas em primeiro lugar, nós viemos à igreja para ser acolhido por Jesus. Mas a nossa fé às vezes é tão pequena que só porque o outro olhou para nós de olhar com um olhar diferente, eu já não vou mais para a igreja. Ah, eu não vou mais naquela comunidade porque é assim, porque é daquele... Não, nós não podemos viver a nossa fé desse jeito. Nós não podemos deixar que as tempestades da vida, que as perseguições tirem de nós a vontade de sermos de Deus. Claro, o próprio Jesus diz: perseguições sempre tereis. Perseguições sempre nós teremos. E quanto mais nós queremos viver para Jesus, quanto mais aumenta as perseguições em torno de nós e da nossa casa. Mas nós precisamos produzir frutos, como diz o Evangelho. E esse fruto, os frutos, só é produzido com a perseverança e com oração. Ah, mas eu vou à missa todo domingo. Basta ir à missa todos os domingos? Não basta vir às missas todos os domingos. É preciso também que nós tenhamos uma vida de oração dentro das nossas casas. E assim nós seremos famílias, verdadeiros seguidores de Cristo. E hoje, quanto se perdeu isso? As famílias já não têm mais o seu tempo de oração. Porque a mulher trabalha, o marido trabalha, quando chega todo mundo cansado, tem que fazer as atividades de casa e aí pronto, todo mundo cansado.
A mulher fica em casa até 11, meia-noite fazendo a comida para no outro dia cedo sair. Então a oração já não perdeu, já não tem tempo, porque nós vamos nos envolvendo com muitas coisas. Muitas coisas, o mundo está assim, nos envolvendo em muitas coisas, justamente para nos tirarmos desta vida de oração. Então tenham cuidado, não se envolvam tanto, porque nós vamos perdendo a sensibilidade com Deus. Ah, hoje eu não tive tempo, não fui na missa neste domingo. Ah, no próximo domingo já aparece outra coisa, no outro já aparece. Quando a gente vai perceber, já tem 2 meses, 3 meses, 4 meses, ou até mesmo um ano que a gente veio à igreja. Olha como a nossa vida está. Olha como o mundo vai nos envolvendo e o tempo vai passando tão rápido que a gente não consegue perceber que nós estamos nos afastando de Deus. Mas, meus queridos, para que nós possamos ser verdadeiros seguidores de Cristo, devemos sim viver uma vida de oração. Nós sabemos que somos pecadores, todos nós somos, mas o pecado em nossa vida não pode